Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero hoje falar sobre Byung-Chul Han. Eu quero me dedicar a um capítulo do livro Não Coisas, cujo título é exatamente o estabelecimento desse tema, né? Da coisa à não coisa. Como é que a gente partiu de um mundo em que existiam coisas para um mundo em que não existem mais as coisas. E eu vou contar já então essa história para você. Byung-Chul Han é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde os 22 anos de idade. Ele é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo e é exatamente sobre isso que trata esse livro, sobre o mundo contemporâneo, sobre a digitalização do mundo contemporâneo. O livro em questão é Não Coisas, reviravoltas no mundo da vida. É um livro originalmente publicado na Alemanha em 2021 e traduzido aqui no Brasil em 2022 pela editora Vozes. Hoje então eu me dedico ao capítulo 1º, cujo título é Da Coisa à Não Coisa. Então vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre essa mudança. Ele diz assim, hoje nos encontramos em uma transição da era das coisas para a era das não coisas. Né? Então, objetos estão sendo substituídos por não objetos. Não as coisas, mas as informações determinam o mundo da vida. Então, o conceito de mundo da vida é um conceito provavelmente vindo de Jürgen Habermas, um filósofo alemão, né? Que é mais ou menos utilizado como um conceito de cultura. Então está dizendo que o nosso dia a dia, a nossa cultura, as não coisas estão determinando a nossa cultura e não mais as coisas, os objetos. E ele diz ainda, nós não habitamos mais a terra e o céu, mas o Google Earth e Cloud, né? A nuvem, quer dizer, armazenamos os nossos dados, não na nossa casa, não guardamos os nossos livros nas nossas estantes, guardamos os nossos livros na nuvem, guardamos os nossos dados na nuvem, né? E o Google Earth, para quem não sabe, né, é uma imagem via satélite do nosso planeta, né, que permite ir direcionando esse foco até chegar, por exemplo, na casa de uma determinada pessoa. Então, o mundo representado de forma virtual. Ele diz assim, a nossa obsessão não é mais com as coisas, mas com as informações e dados. Agora produzimos e consumimos mais informações do que coisas. Ficamos totalmente intoxicados com a comunicação. As energias libidinosas se desviam das coisas e ocupam as não coisas. Então, é interessante porque há uma democratização da mídia, né? Então eu vivi na infância, adolescência, juventude, a maior parte da maturidade, no mundo em que apenas as grandes corporações podiam se expressar por intermédio da mídia, né? Aquilo que se chama de grande mídia, né? E, enfim, eu estou aqui falando e eu estou um pouco disperso porque tem dois gatinhos fazendo bagunça aqui, eles estão perseguindo um ao outro, eu estou tentando gravar e os gatinhos estão aí fazendo bagunça, mas tudo bem, né? Pode ser que um deles salte aqui em cima da mesa enquanto eu gravo. Então, o que está acontecendo é que com essa democratização da mídia, e isso é legal, claro, né? Você tem pluralidade de mídias, né? Você tem uma concorrência, com isso é possível confrontar, as informações são produzidas, né? Então as coisas, quando uma determinada corporação, uma grande corporação estabelecia um fato, praticamente ela era unânime no estabelecimento daquele fato. Agora você tem uma variedade de meios colocando perspectivas e visões de um mesmo fenômeno. Isso é interessante porque permite as pessoas olharem, refletirem, mas isso tem um lado perigoso, que é, primeiro, o lado da relativização dos fenômenos, né? Quer dizer, há tanta informação que a gente não sabe em qual delas acreditar, não sabe qual delas é confiável,
E no meio de tanta informação a gente pode ficar completamente sem informação, né? Ô Leia, não é para você ficar subindo aqui, Leia, ó, olha aqui quem tá fazendo bagunça, ó, subindo no meu computador enquanto eu tô gravando, Leia, que coisa feia. Então, é preciso tomar cuidado também, porque esse é um espaço fácil para as fake news, né? Então, no meio de tanta informação, é fácil você, qualquer pessoa mal intencionada, colocar uma informação falsa com o propósito de produzir um efeito nas pessoas, talvez produzir um determinado efeito especulativo no mercado financeiro, talvez difamar um determinado candidato, ou difamar um determinado político, né, com o intuito de provocar uma crise, né? Então isso de fato é algo a ser observado com bastante atenção. E aí ele diz, ó, os infômatos que nos aliviam de muito trabalho acabam sendo informantes eficientes que nos vigiam e controlam, né? Então ele fala, depois a gente vai ver isso, ele fala às vezes em autômatos, né? Seriam objetos que funcionam na nossa casa, que nos poupam trabalho apenas, e os infômatos, como ele está dizendo, que são aparelhos eletrônicos que nos aliviam do trabalho, mas acabam também produzindo informação a nosso respeito. E quando alguma informação é produzida a nosso respeito, nós estamos então sendo colocados sob controle. Então vamos pegar um exemplo de um infômato, né? É um smartphone, por exemplo, né? Ele, ao mesmo tempo que nos ajuda, nos poupa de tanto trabalho, a gente tem sempre a informação na palma da mão, tem sempre a possibilidade de comprar algo, né, com um clique, mas ao mesmo tempo tudo a nosso respeito está gerando informação, né? O que eu gosto, no sentido de que eu compro tal e qual objeto, produto, alguém está recebendo a informação de que eu gosto disso, né? Então, se eu pesquiso uma determinada palavra, por exemplo, estou com um problema de saúde, eu pesquiso o nome de um remédio, então isso já é potencial, né? Me transforma em potencial alvo na indústria farmacêutica, né? Se eu tenho um robô desse, eu não tenho em casa, mas existem os robôs, por exemplo, que fazem a limpeza, eles fazem um escaneamento do ambiente para poder funcionar com eficácia, mas ao mesmo tempo ele está dizendo qual é o tamanho da sua casa, o seu apartamento. É uma forma de dizer também qual é o seu potencial, né, status, né? A gente sabe que o tamanho da casa está relacionado ao poder aquisitivo, ao status social, econômico dessa pessoa, e por aí vai, né? Bom, e ele diz ainda na sequência, ó, informações por si só não esclarecem o mundo, podem até mesmo obscurecê-lo. Além de um certo ponto, as informações não são informativas, mas deformativas, né? Se você tem excesso de informação, se você tem informação que deturpa, né? Informação falsa, então o fato da gente ter muita informação, o acesso a muita informação, não garante que a gente esteja bem orientado, né? Pode ser, inclusive, pode significar que a gente esteja completamente desorientado nesse mundo com excesso de informação, né? Eu acho que é disso que ele está falando. E ele diz na sequência, ó, em contraste com a informação, a verdade possui uma solidez de ser. Ela se caracteriza pela duração e permanência. Verdade é facticidade, né? Quer dizer, ele está dizendo, ó, o mundo atual está perdendo a facticidade, né? Então as pessoas criam factoides, né? Quer dizer, fatos falsos para poder manipular o mercado, manipular as eleições, manipular a opinião pública, manipular a visão que se tem de uma pessoa, de um determinado fenômeno. Então, factoide, né? É uma informação que não ajuda, que não contribui em nada com o conhecimento da realidade. A verdade, ela tem um peso, né? Ela dura, ela permanece. Por quê? Porque ela tem facticidade. O que é facticidade? É evidência,
né? É materialidade, evidência material, evidência testemunhal, né? Evidência documental de que esse fenômeno aconteceu, né? Um factoide não tem evidência nenhuma. Olha, a pessoa solta uma informação e você começa a procurar e não tem materialidade nenhuma, né? Então as pessoas precisam aprender a discernir a diferença entre facticidade, aquilo que está alicerçado na verdade, aquilo que tem materialidade, aquilo que é documentado, aquilo que é evidenciado testemunhalmente, de um factoide, né? Uma invenção criada com um propósito político, econômico, cultural, simplesmente para manipular a realidade. Depois ele fala um pouco sobre inteligência artificial, né? No próximo passo civilizatório, não apenas o impulso, mas também a inteligência, esta forma superior de espírito, é implantada na coisa. A inteligência artificial transforma as coisas em infômatos. A gente já falou anteriormente o que é um infômato. A astúcia consiste em o homem, e eu diria a mulher também, fazer as coisas não apenas trabalhar, mas também pensar em seu lugar, né? Então a inteligência artificial criando infômatos, né? Quer dizer, aparelhos que facilitam o nosso dia a dia, mas simultaneamente colhem informações ao nosso respeito, né? E parte do objetivo da inteligência artificial é nos poupar de pensar, né? O que também pode significar uma certa facilidade para o nosso dia a dia. A gente não vai precisar se preocupar com algumas coisas, né? Então, por exemplo, se você precisar fazer uma conta, você pega a calculadora, e não precisa nem ser um aparelho calculadora como o que existia, né? Lembra que existiam calculadoras com teclas que nem de máquina de escrever, depois elas foram substituídas por calculadoras eletrônicas e agora a gente praticamente não usa uma calculadora, usa a calculadora, um aplicativo chamado calculadora que está dentro, por exemplo, do smartphone ou no computador. E isso facilita a nossa vida por um lado. Por outro, né, isso restringe a nossa capacidade de abstração, o nosso raciocínio matemático. O raciocínio matemático, a capacidade de pensar e de abstrair e de fazer contas, né, vai sendo diminuído. E isso tem um impacto no modo de organização do pensamento, tem um impacto sobre o modo do desenvolvimento da inteligência, né? Então isso tem um certo perigo também, né? Não é só vantagem, nem, claro, só desvantagem. E por fim, ele fala em jogo. O domínio perfeito é aquele em que todas as pessoas só jogam. Aqui ele está usando a palavra jogo no sentido negativo, porque em outros livros, em outros momentos, ele fala de jogo como o lúdico, como uma coisa legal, como uma alternativa de sobrevivência nesse mundo digitalizado. E ele está falando do jogo, o jogo da linguagem, da poesia, está falando de jogo no sentido clássico, né? Jogar bola, jogar tênis, jogar amarelinha, né? Brincar de amarelinha. Então está falando de jogo como brincadeira. Aqui ele está falando de jogo no sentido de jogo digital, daquela pessoa que passa a noite inteira jogando, tentando zerar um determinado jogo, né? Com o ditado pão e circo, né, Juvenal se refere à sociedade romana na qual não ocorre nenhuma ação política, né? Tá fazendo uma referência à história antiga, à Roma antiga, que existia aí a política do pão e do circo, né? Quer dizer, você dá pão para as pessoas que estão passando fome e oferece espetáculo para que elas estejam entretidas, e enquanto elas estiverem com a barriga, nem que seja momentaneamente cheia, e estiverem distraídas com o jogo, né? Estamos aí à beira de mais uma Copa do Mundo, né? E quando a gente se envolve com a Copa do Mundo, a gente, pelo menos eu estou falando de mim, né? Eu gosto muito de Copa do Mundo, gosto muito de esporte, de assistir esporte sobretudo. A gente se distrai em relação às outras coisas, né? Então essa era a ideia presente já na Roma Antiga, né? De entretenimento para as pessoas, e elas então não vão prestar atenção àquilo que está acontecendo no mundo da política, certo? No mundo da economia, né? E por aí vai. Finalizando essa citação, ele diz: as pessoas são imobilizadas com comida gratuita e jogos espetaculares.
A renda básica e os jogos de computador seriam a versão moderna de panem e circenses, né? Que ele está citando literalmente aqui em latim, né? Que é pão e circo, né? Ele está traduzindo, né? Como a política do pão e do circo, né? Comida e entretenimento, né? Quer dizer, o sujeito que fica horas e horas jogando aqui, me parece que ele está se referindo especificamente às pessoas que jogam de maneira obsessiva jogos eletrônicos, né? Essas pessoas então se distraem, né? Elas ficam completamente desfocadas, né, em relação àquilo que está acontecendo no mundo externo, tá bom? E os jogos, hoje também, né, até os joguinhos, por exemplo, eram vendidos em caixas, né, em CD, depois em Blu-ray, né? Agora as pessoas estão comprando esses jogos numa loja virtual e isso está sendo armazenado num HD virtual. Então também os jogos estão perdendo a materialidade, né? Então é sobre isso que esse livro de Byung-Chul Han trata, tá bom? A gente vai continuar explorando esse livro, a gente vai gravar ainda outros vídeos e a gente vai falar bastante sobre os impactos da descoisificação do mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.